Finalmente os assuntos pra gente comentar aqui estão voltando a aparecer, sobre futebol, sobre planejamento, sobre time, né? A gente vem falando bastante sobre questões institucionais do Santos, tanto financeiras como às vezes morais e éticas, né? Enfim, tive um vídeo resposta aqui recentemente também. Inclusive, convidar a galera hoje 6 da tarde, daqui a pouquinho. Tem 2 opções de conteúdos bem legais. Uma no Futeboteco, que eu vou entrevistar o Rodrigo Capello, no Tomando Uma. Rodrigo Capello, que é a principal referência hoje de jornalista quando fala sobre finanças de clubes, né? E vai ter um bloco ali que a gente vai perguntar sobre as finanças do Santos, a situação do Neymar, o quanto isso atrapalha, não atrapalha, ajuda, não ajuda. Quero muito ouvir. A gente vai falar de vários outros clubes. Eu sei que tem torcedores de outros clubes que me assistem aqui, então vamos falar bastante sobre finanças dos clubes brasileiros com o Rodrigo Capello. E também no mesmo horário, isso gravado, porque eu gravei ontem, tem uma entrevista minha no canal Estagiários. É uma entrevista longa que eu dei e que eu falei sobre bastante coisa, tá? Falei sobre a questão, inclusive me perguntaram da questão do Di Lopes, eu não fugi de responder. Falei sobre questão de Neymar, falei sobre Santos Futebol Clube, falei, enfim, minha história, um monte de coisa. Ficou uma baita de uma entrevista, vai sair lá no canal deles às 18 também. Então, como um é gravado e o outro ao vivo, se você quiser vir ao vivo com a gente no Futeboteca depois assistir minha entrevista, vocês estão absolutamente convidados aqui no YouTube. É conteúdo pra caramba. E a gente aqui nesse canal começa a se aprofundar um pouco mais nessa volta do Santos, que se prepara para jogar a volta no Campeonato Brasileiro. Vai depender desse jogo do Palmeiras, né? Na próxima sexta-feira contra o Chelsea. Se o Palmeiras for eliminado, o jogo deve ser marcado para o dia 12 ou 13, final de semana. E se o Palmeiras se classificar, esse jogo deve ser adiado e o Santos deve voltar só no dia 16 contra o Flamengo. Não sei se esse jogo vai para o Morumbi, tá? Porque parece que a TV pediu para que o São Paulo mudasse o dia do jogo e ele vai jogar no não sei se é o São Paulo ou se é o Palmeiras, não sei, ou se é o Corinthians. Algum time da capital teria que jogar em São Paulo nesse dia e a polícia a gente sabe que não faz 2 jogos. Eu não sei exatamente qual time que é, mas vamos aguardar aí a tabela pra gente ver onde vai ser esse jogo entre Santos e Flamengo e se o Santos vai jogar com o Palmeiras ou se esse jogo vai ser adiado. Dito isso, eu quero focar esse vídeo, até porque eu gosto de me aprofundar nos assuntos, vocês me conhecem. Então, são várias as notícias que saíram ao longo do Santos, do dia do Santos, né? Não só desse dia, como dos últimos, notícias que eu não comentei por aqui, que eu quero comentar sobre todas com carinho. Então, assim, para não ficar também um vídeo extremamente longo, nesse vídeo aqui propriamente, eu quero falar muito sobre a questão do Brian Rodrigues, e sobre a questão da zaga, porque o Santos insiste pelo Brian Rodrigues, matéria do UOL, o Santos tem insistido com a América do México a contratação do ponta, e o Santos também, ao contrário do que muita gente esperava, o Santos parece que se deu como satisfeito com os jogadores que tem no elenco, com a volta do Gil principalmente para a zaga. O Santos está fazendo certo ou errado? Quero trazer aqui um pouco mais de dados para complementar o que eu penso a respeito dessas 2 possibilidades, tá? Antes de qualquer coisa, sempre te pedir o carinho de deixar o seu like, se você puder, o seu hype, a sua inscrição, se você é novo aqui, e ativar o sininho para não perder nada. É bem possível que talvez hoje eu ainda volte com outro tema aqui no canal. Sempre pode surgir alguma coisa nova, mas tem outras coisas que já passaram que eu quero falar aqui. Então, ativa, porque assim que eu publicar conteúdo novo, você vai ser notificado no seu celular que tem conteúdo novo para vocês assistirem, tá bom? Bom, vamos por partes então, porque eu vou até puxar a matéria do Mussetti aqui, o UOL Santos Brian Rodrigues. Aqui, ó. A última atualização da matéria do Mussetti que saiu no UOL sobre essa situação do Brian Rodrigues. Vamos ler, entender a situação para depois eu dizer exatamente o que eu penso, tá? Vamos lá. Santos busca alternativas, mas tem dificuldade para avançar por atacante. O Santos tenta uma solução para contratar o atacante uruguaio Brian Rodrigues do América do México. O Santos viu uma negociação difícil. O Peixe tem sérias limitações financeiras. Como todo mundo sabe, eu falei também sobre isso, referente ao balancete trimestral
e o balancete do segundo trimestre deve ser muito pior, porque o Santos, diferente do primeiro trimestre, o Santos não vendeu ninguém no segundo trimestre. O América é um time rico e não vai abrir mão facilmente de Bryan. O atleta vê o Santos de Neymar com bons olhos. O Peixe pensa em duas opções: a compra com pagamento parcelado, ou seja, mais uma dívida para frente, ou uma troca. O América até aqui não se animou com nenhum atleta do clube, do clube da Vila Belmiro que o Santos disponibilizou, né? E aí, assim, nesse caso só resta a compra. Eu aqui já me colocaria contra só por isso, porque não é um jogador barato, é um jogador que está num time que tem dinheiro, e eu vou trazer daqui a pouco números aqui, algumas coisas que corroboram com esse meu pensamento, tá? As conversas são conduzidas pelo executivo de futebol Alexandre Matos como intermediário. Santiago Banhos, presidente do América, disse ao UOL que ainda não chegou nenhuma proposta oficial. Já o agente Edgardo La Sálvia, porém, afirmou que o Santos tem chance de um final feliz nas tratativas. A gente sabe que o Alexandre Matos é bastante habilidoso em negociações complexas, né? E essa é uma negociação complexa. Aos 25 anos, boa idade, Bryan é visto como solução para o Santos. Eu tenho as minhas dúvidas, embora ele venha da melhor temporada da carreira, mas eu vou te explicar por quê. O Peixe perdeu o Soteldo para o Fluminense e rescindiu o contrato de empréstimo de Gabriel Veron junto ao Porto. Além de um ponta, o Santos quer um lateral direito e tem Mike do Palmeiras como alvo. Um zagueiro analisado sem urgência. O Peixe já contratou o Igor Vinícius e o William Arão. De zaga eu vou falar daqui a pouco. Agora eu quero trazer números para vocês do Bryan Rodrigues na carreira, tá? Um jogador que foi revelado pelo Peñarol e muito rapidamente, com menos de 30 jogos pelo Peñarol, ele foi vendido para os Estados Unidos para o Los Angeles FC. E olha como os números dele na MLS de 2019 a 2022, com direito ao empréstimo ao Almeria, são muito ruins. Muito ruins. Primeiro ano, 9 jogos, 0 gols, 1 assistência. Segundo ano, 25 jogos, 3 gols, 6 assistências. Aí ele é emprestado. Vai pro Almeria. Pô, nível de... O Léo Batistão joga no Almeria. O cara não conseguiu jogar. 16 jogos, isso em 21. Não faz tanto tempo assim. 16 jogos, 0 gols e 1 assistência. Num nível maior do que qualquer nível que ele jogou na carreira. Jogou num time de La Liga e foi muito mal. Números muito tímidos. Aí ele volta pro Los Angeles FC e ele faz, olha, 15 jogos por ano, gente. Em 2 temporadas. Se bem que aqui nessa temporada do América do México ele jogou 22, 23. Então, 21 ele jogou também metade. Não, retiro o que eu disse. Em 21 ele dividiu a temporada entre Almeria e Los Angeles, são 31 jogos. E aqui ele fez em 15 jogos 4 gols, 2 assistências no LAFC. Em 22 ele faz 15 jogos, 2 assistências, 2 gols e 3 assistências. Aí ele vai pro América do México. Na primeira temporada ele faz 23 jogos, que ele pega a metade da temporada, né? Que o calendário do México é diferente do calendário da MLS. 4 assistências, 4 gols e 2 assistências. Aí a temporada 23 e 24 ele joga bem mais. É a temporada que ele mais joga na carreira. Ele faz 42 jogos, dá 7 gols e 4 assistências, que são números, cara, assim, inferiores aos números do Guilherme no Santos. O Guilherme tem números de assistências e de gols muito superiores ao Bryan Rodrigues, gente. A melhor temporada, no entanto, do Bryan Rodrigues é essa última, que ele fez 38 jogos um pouco a menos, mas ele dá 9 assistências, bate o recorde de assistências numa temporada na carreira e faz 13 gols, recorde de gols na carreira. De fato, aqui ele evolui na última temporada. Mas aí vamos olhar para o Guilherme, por exemplo. Marca esse número, 38 jogos, 13 gols, 9 assistências. Vamos ver aqui, Guilherme. Cadê o Guilherme? Santos, vamos ver se vai. Guilherme, jogador do Santos. Cadê? Aqui vai pelo sobrenome, eu não sei o sobrenome do Guilherme. Guilherme... Atacante, sei lá, mano. Não sei como pesquisar. Vou fazer o seguinte, Guilherme Santos ou gol. Melhor. Aqui, ó. Agora vai. Ó o amado aí. Olha aqui, ó. O Guilherme, sendo um jogador modesto,
Ele fez 25 gols, 25 jogos esse ano, 12 gols e 2 assistências. Ele fez, portanto, com 10 jogos a menos, ele já tem praticamente o mesmo número de gols que o Brian Rodrigues tem jogando no México. E tem 2 assistências. As assistências estão longe. Mas tem uma diferença tão grande assim. Ano passado ele fez 46 jogos, fez 13 gols e 10 assistências, números bem parecidos com o do Brian Rodrigues também. Tudo bem, nesse ano de 2024 ele jogou a maioria dos jogos, foram Série B, é um outro nível. Mas assim, será que é um cara para chegar, vestir a camisa e jogar? Será que o Santos tem que gastar, mesmo que seja alguém que seja melhor tecnicamente, um cara que faz parte da seleção do Uruguai? Fala, Rodolfo, pô, o cara faz parte da seleção do Uruguai, o Bielsa o convoca. Beleza, então tá bom. É um cara que vai chegar e vai jogar a camisa do Santos. Ele vale o Santos desembolsar o que certamente o América vai pedir, é um jogador caro. Sendo que, pô, o Santos precisa abrir espaço para base, o Santos precisa dar espaço para o Matheus Xavier, o Santos precisa dar espaço para o Rodrigo César, o Santos precisa dar espaço para outros jogadores, Robinho Júnior. O Santos precisa dar espaço para esses moleques. É o Brian Rodrigues que é a solução? Com esses números absolutamente modestos, ele vem da melhor temporada da carreira dele, mas as outras são muito fracas. Olha aqui, ó, de novo. 38 jogos, 13 gols, 9 assistências, assim, essa é a melhor temporada da vida dele. Ele nunca tinha conseguido fazer uma temporada com 10 gols, 10 assistências. Nunca, 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 nunca. Então é esse cara que é a solução pro ataque do Santos? Me surpreenderia muito se fosse. E o que me pega aqui, pô, é a situação financeira do Santos, o clube cada vez mais endividado e querendo comprar jogador. Irmão, dá um passinho pra trás, a situação tá difícil, até quando vocês vão endividar o clube? Sabe? E outra, tem um detalhe, que é isso aqui, ó. Ele foi cobiçado pelo Corinthians ano passado, é uma matéria de 11 meses atrás, e até agora não saiu um veredito com relação à acusação que ele vem sofrendo. Ele é investigado, suspeita de, ó, vocês estão lendo aqui, eu não gosto de falar essa palavra porque o YouTube adora bloquear, mas vocês estão lendo muito bem do que ele é acusado aqui. Violência sexual, pra tentar minimizar. Alvo do Corinthians nessa janela de transferência, o atacante uruguaio Brian Rodrigues é investigado por suspeita de violência sexual a uma mulher no México em maio desse ano passado. Segundo diferentes veículos de imprensa do México, uma mulher de 26 anos acusa Brian e 2 amigos de violação sexual e também abuso de confiança. Inicialmente, a suposta vítima teria aceitado estar com o jogador em um imóvel no bairro de Colônia Pedregal del Lago, na cidade do México. Porém, durante o encontro, o atleta teria permitido a entrada de 2 amigos, o que teria sido prontamente recusado pela mulher. Logo que o caso veio à tona, Brian Rodrigues fez uma publicação no Instagram no qual negava as denúncias. O jogador disse que seu advogado estava trabalhando para esclarecer a situação e defender os direitos dele. Minutos depois, o texto foi apagado. Depois das acusações, Brian Rodrigues viajou para os Estados Unidos, onde integrou a delegação uruguaia para a disputa da Copa América. O Corinthians tenta a contratação e tal, E ó, o Corinthians fez uma proposta de 5 milhões de euros para comprar 50% dos direitos econômicos dele, e os caras não aceitaram. E agora, depois dele ter feito a melhor temporada da carreira, quanto você acha que um cara desse vale? E um cara que está respondendo por isso, repito, ainda não há um parecer final da justiça mexicana sobre esse caso. Aí o Santos gasta uma puta grana parcelada e o cara me é condenado. Bicho, sai desse cara, vai procurar outro jogador. E outra, toda janela vem o nome dele como se ele fosse um puta de um jogador. Um jogador comum. Um jogador comum. Absolutamente comum. Eu prefiro abrir espaço para um jogador da base. E ainda que ele viesse, ainda que ele agregasse, ainda que ele fosse uma surpresa e que, pô, ele jogasse muito no Santos, vale essa grana, essa crise com relação ao que está acontecendo com ele fora de campo e afundar ainda mais os cofres do Santos? Essa é a minha pergunta. Eu sei que o torcedor sempre vai querer jogador. Ah, queremos jogador, não importa. Mano, mas não é assim, eu tenho que ser racional. Eu tenho lido alguns comentários aqui no canal de muita gente me dito, pô, cara, eu sempre fui um cara muito menos racional e eu tô aprendendo a tentar pensar de uma outra forma
por conta dos seus vídeos e tal, mesmo que seja uma pessoa me falar isso, eu já fico feliz. Porque é o que o torcedor precisa fazer também. A gente precisa pensar no clube, não só enquanto quarta e domingo, a gente precisa pensar no clube, no futuro dele, no futuro financeiro dele. Eu torço para que essa negociação não se concretize, tá? Torço para isso. Sem contar, gente, que é um cara que joga do lado esquerdo, o Santos já tem ali o Guilherme, e o Santos tem o Barreal, porque o Barreal está sendo improvisado na direita. O Kleber Xavier falou sobre isso na entrevista que ele deu no Domingo Esportivo, domingo agora. Ele falou, cara, tivemos que convencer o Barreal a jogar pela direita porque ele me pediu para jogar na esquerda. Cara, então será que o Santos precisa de mais um ponta esquerda? Ou será que o Santos precisa de um ponta direita? Porque na direita o Bom Tempo pode fazer também, né? De repente você tem um ponta direita titular revezando com o Bom Tempo na direita e o Barreal revezando na esquerda com o Guilherme. Para que um terceiro ponta esquerda? Sendo que você já tem Matheus Xavier para subir, que joga ali também. Eu não sei se é o que realmente o Santos precisa agora, dada a situação financeira do clube. De novo, não faria essa contratação. Agora, a gente precisa falar sobre zaga. Porque, bom, as notícias é que o Santos esfriou a busca por zagueiros a partir da conversa que o Gil teve com a comissão técnica. O Gil teve um problema particular grave e que ele tinha pedido até rescisão de contrato. O Santos esperou, falou, não, vai resolver o teu problema, depois a gente vê essa situação, mas se precisar a gente rescinde. Aí ele resolveu o problema e agora se reapresentou junto com os outros atletas no último dia 27. Tá bem fisicamente e vai jogar até o final do ano, quer fazer parte desse elenco. E com isso, o Santos tem aí pelo menos 5 zagueiros e um sexto, né? Que é o William Arão. Muita gente tem falado do William Arão como o primeiro volante, mas o próprio Kleber falou que a pretensão dele é sim primeiro volante, mas que ele não descarta utilizar o William Arão como zagueiro. Rogério Ceni já fez isso no Flamengo, e os últimos jogos do William Arão no Panathinaikos é jogando ou como zagueiro numa linha de 4 pela direita, ou como zagueiro pela direita numa linha de 3 zagueiros. Ele jogou assim em vários jogos. Depois que ele se machuca e perde a titularidade da equipe do Panathinaikos para um outro atleta lá do clube grego, ele não tem mais a mesma minutagem que ele tinha no final da passagem, e os jogos que ele jogou como titular foram na posição de zagueiro, não foram de primeiro volante. Então, hoje o Santos tem para zaga, e o Kleber Xavier falou, meus titulares hoje são João Basso e Luan Pérez. O que essa comissão técnica fez nesses 3 jogos, eu não quero me empolgar. Não quero me empolgar porque o João Basso deu muita dor de cabeça pra gente. Mas o que essa comissão técnica fez com o João Basso nos últimos 3 jogos é um negócio assim que eu não me lembro de uma comissão técnica fazer com algum zagueiro do Santos que a gente quisesse que fosse imediatamente negociado, que fosse embora. O cara jogou 3 jogos o fino da bola, contra o Vitória, contra o Botafogo, ele foi um dos melhores em campo, e contra o Fortaleza. Ele jogou muito esses 3 jogos. Muito. Um jogador que, repito, a gente queria, cara, longe do clube. Então, assim, será que essa comissão técnica não consegue fazer com outros caras o que fez com o João Basso? Dizem que eles são muito habilidosos na hora de corrigir posicionamento, de dar alguns toques ali, de nos treinamentos mesmo melhorar o nível dos zagueiros. Com o João Basso isso já é muito claro. O Luan Pérez é um titular mesmo da zaga. Era Luan Pérez e Zé Ivaldo em algum momento, né? Em algum momento no Campeonato Paulista era Gil e Zé Ivaldo, já mudou completamente a zaga. O Santos teve muito problema com essa zaga de Gil e Zé Ivaldo. O Santos tem então Zé Ivaldo, Gil, Luan Pérez, Basso. O Santos tem o Luizão, que foi muito elogiado pelo Kleber Xavier também nessa entrevista. Eu que sempre fui um crítico ao Luizão, ele elogia bastante. E ele elogia o Alencar, por exemplo, outro zagueiro da base, que ele quer dar uma rodada no elenco. Além de tudo, o Santos tem o próprio William Arão, que pode ser um 6º elemento nessa zaga, que é um cara que também já jogou de zagueiro, tem experiência tanto no futebol brasileiro como no futebol grego. Eu não sei se no Fenerbahçe ele jogou como zagueiro, essa informação eu não tenho. Mas no Panathinaikos ele jogou o final ali, a reta final dele foi como zagueiro. Então assim, é o ideal, esses nomes?
Eu acho que o idealmente seria legal o Santos ter um zagueiro titularíssimo. Trazer um Veríssimo da vida. Um cara, assim, não tô falando necessariamente o Veríssimo, porque eu sei que tem muita gente que torce o nariz por conta da maneira como o Veríssimo saiu, depois foi jogar no Corinthians e tal. Mas eu falo assim, um zagueiro que chegasse para vestir a camisa e ser titular absoluto. Era o que eu gostaria. Mas, de novo, olhando para os problemas financeiros que o Santos tem hoje, para a folha salarial do Santos, mais de 35 milhões de reais por mês, com extrema dificuldade para negociar seus atletas, os caras fazendo saldão pelo JP Sherman, saldão pelo Zanocelo, ninguém até agora apareceu para comprar. Irmão, faz o quê? Faz o quê? Não tem dinheiro, cara. Não tem dinheiro. Tem algum zagueiro aí livre no mercado com uma puta oportunidade para ser esse cara titular absoluto? Ou qualquer cara que esteja aí na free agency, por assim dizer, é um cara que vai chegar e vai ser mais um. Porque se for para ser mais um, faz um omelete com esses ovos que você tem aí. De repente um Alencar da base, um outro jogador da base pode vir a ser uma surpresa também, por que não? Se tem muita dificuldade no Brasil, no Santos principalmente, né? Se sobe muito mais atacante com rapidez do que zagueiro. O Jair tá aí, ó, com 18 para 19 anos. Cara, até o Jair sair do jogo Palmeiras e Botafogo, o jogo tava controlado pelo Botafogo. Quando ele saiu porque ele não tava tão bem fisicamente para esse jogo, o Palmeiras foi lá e fez o gol. Ele foi um dos melhores jogos do Botafogo no Mundial. O Botafogo vai vendê-lo agora por muito mais do que pagou pro Santos. Eu sei que o Jair é um jogador fora da curva. Eu sei disso. Mas, gente, o Santos como base, o Santos é uma base forte. Não tem nenhum outro zagueiro de qualidade para ser lançado. Então, eu também teria um pouco de calma. Não contrataria. Ah, Rodolfo, você então não contrataria ninguém? Eu traria o Mike. O Mike eu traria. Porque aí assim, você revezaria entre Mike e Igor Vinícius. Você devolveria o Escobar para a lateral esquerda para ele ter uma disputa ali com o Souza, tornando o time um pouco mais equilibrado. E você também, com isso, de alguma maneira, teria menos chances ainda de usar o Igor Vinícius como titular, que é um jogador que eu tenho seríssimas dúvidas, porque eu acho que é um jogador muito aquém. Eu acho que é um jogador bem fraco. Então é um cara que eu traria, por exemplo, para a lateral direita se o Santos tivesse a possibilidade, se fizer um bom acordo com o Palmeiras. O contrato dele tá para acabar no final do ano, parece que ele tem a vontade, já teria conversado com o Alexandre Matos, hoje está muito envolvido na questão do Mundial. Vamos esperar para ver se essa negociação vai rolar. Essa é uma negociação que eu faria, tá? Agora, e outra, o Santos também na lateral esquerda precisa do Escobar lá, porque o Santos, né, emprestou o Kevson pro Sport. Aliás, né, eu falei, cara, pra que renovar com o Kevson quando renovou? Irmão, mas aí empresta pro Sport, o Sport vai pagar 100% do salário? Eu não tenho essa informação. Ou o Santos tá pagando parte do salário? O Sport vai comprar o Kevson porque o Sport vai ser rebaixado. O Sport vai ser rebaixado. Tá fazendo um campeonato brasileiro horroroso. Na segunda divisão, depois que acabar esse empréstimo, vai comprar o Kevson? Era um contrato que não precisava renovar. Hoje o Santos se livra do jogador. A gente avisou aqui. É um negócio inacreditável. Mas, enfim, que a gente esteja errado no futuro e o Santos consiga um tostão aí. Tomara que o Kevson faça um campeonato brasileiro pelo Sport espetacular. Hoje, a imprensa esportiva, um grande amigo meu, Felipe Lunazzi, me mandou mensagem me perguntando sobre o Kevson. Eu falei, cara, tô dando graças a Deus que ele foi embora, né? E aí falei um pouquinho do que eu penso tecnicamente a respeito do Kevson. Mas o Mike eu acho que seria muito importante pro Santos. Agora, o resto, cara, eu não mexeria muito nesse elenco, não. Eu gostaria, por exemplo, que o Santos se livrasse do Tiquinho, trouxesse um outro jogador um pouco mais de mobilidade. Se falou em Lautaro Dias, eu vi o vídeo do Edu lá no Vem Pro Peixão. Eu gosto mais, um jogador de mais movimentação, gera mais jogo. Mas no mais, cara, assim, o objetivo do Santos é qual? É classificar para uma Libertadores, no máximo uma pré, tá bom, todo mundo vai comemorar. Eu acho que com esse elenco aí dá. O que depende mais pra mim é do Neymar finalmente parar de se machucar. É isso que é a chave. O Neymar vai jogar?
daqui até o resto do Brasileirão bem fisicamente, o Santos tem condições. Se ele não jogar, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Então, e eu tenho dúvidas seríssimas se ele vai conseguir. Tenho dúvidas seríssimas. Ele não consegue há muito tempo. Há muito tempo. Quem garante que vai ser agora? Ninguém tem bola de cristal. Então é isso. Eu tô satisfeito, com o Azak satisfeito, né? Pô, não tô nada satisfeito, mas eu também não contrataria, dada a situação financeira do Santos, e Brian Rodrigues eu não traria. Qual que é a sua opinião sobre essas duas situações? E eu venho falar de mais assuntos aqui logo logo, tá? Tem bastante coisa que eu quero falar, tem notícia nova do Brasão, tem outras notícias pipocando aí, referente ao dia a dia do Santos, amistosos, fazer ou não fazer, enfim, qual time, análise do elenco mais profunda. Vamos pegar o elenco, de repente, no próximo vídeo e analisar esse elenco posição por posição e como o Santos está montado para esse Campeonato Brasileiro? A gente pode fazer um vídeo também sobre isso. Comenta aqui o que você quer ver e a gente vai se falando. Provavelmente hoje à noite, depois do podcast que eu tenho para gravar com o Capelo, eu volto aqui pra gente trocar uma ideia. Fechado? Grande abraço e até o próximo vídeo.